Eu sou Jesus Cristo, amado e querido irmão e irmã do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais uma aula aqui, né, das escolas bíblicas dominical. É o nome que a gente utiliza, escola bíblica dominical, mas não significa que possa ser no domingo que na sua igreja seja aplicado, né? Aqui é só uma nomenclatura mesmo. Então é o seguinte, nós estamos na primeira aula, tá? Da primeira lição, que está falando sobre as promessas de Deus, tá bom? A primeira lição, a introdutória, então vai falar, lógico, concernente ao tema central, que são as promessas de Deus, né? Como ela se distribui dentro do Antigo e do Novo Testamento. Mas antes de começarmos aqui, eu gostaria, logicamente, de pedir que você se inscreva no canal, compartilhe, curta, tá? Deixe seu comentário aqui, deixe seu feedback, é muito importante para a gente continuar, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá aí vigor para continuarmos produzindo conteúdo para enriquecimento, para ajudar você que é aluno, você que é professor. Se você também deseja ter o slide, o subsídio dessas lições, desta aula, melhor dizendo, você pode adquirir no link da descrição deste vídeo. Tá ok, meu querido? Então vamos para frente, como diz o ditado, porque atrás vem gente. Vamos lá. As promessas de Deus. Este é o tema central, tá? Essa lição será aplicada para quem aplica no domingo. A igreja que aplica no domingo será no dia 6, por isso que está datado no dia 6, tá ok? Mas não significa que não possa ser em outra data. Até porque esse vídeo vai ficar aqui salvo nessa plataforma, onde você poderá ver inúmeras vezes, tá ok? Vamos para o texto áureo? O texto áureo dessa lição está em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 13. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque, com alegria saireis em paz, sereis guiados nos montes, e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Glória a Deus nas alturas. Vamos para a introdução. Essa introdução vai dar um panorama do que nós vamos estudar. Ponto 1. Um panorama sobre as promessas de Deus. Ponto 2. O conceito geral do termo promessa. Ponto 3. O que são as promessas de Deus. Ponto 4. Como viver as promessas de Deus. Ponto 5. Os fundamentos das promessas de Deus. Ponto 6. Os tipos e propósitos das promessas de Deus. E, por último, os impactos das promessas de Deus na vida do cristão e do mundo. Partindo já para o primeiro tópico, um convite de Deus. Então, as promessas são convites de Deus. Vamos estudar um pouco aqui sobre isso. Entendendo o que significa a promessa. Podemos ver aí a imagem, né? É uma imagem ilustrativa, parecendo aí de um político aí no seu palanque, e a expressão, prometo que, e reticências, né? Prometo que. E para entender isso, precisamos também analisar o conceito geral do termo promessa. Primeiramente, dentro do aspecto humano.
que significa um compromisso verbal ou escrito que alguém assume com o outro, de fazer, dar ou afirmar alguma coisa, né? Então, tá ali a imagem já decretando, dizendo isso. Então, dentro do aspecto humano, uma promessa é quando alguém, né, faz ali o compromisso, seja ele verbal ou escrito. É um termo muito usado, principalmente no ambiente político, né, quando aí os candidatos ao legislativo, né, e, e ao executivo, eles fazem nas suas campanhas inúmeras e centenas de promessas. E a pergunta é: será que cumpre? Aí fica para você responder o seu critério. Vamos prosseguir. Porém, o conceito divino de promessa é outro, já tem outro aspecto. Vejamos a imagem aí do Senhor colocando a mão na cabeça sobre o jovem e dizendo: assim diz o Senhor, se andares em retidão, novamente ali a reticências, né? No aspecto divino, promessa vai além de um compromisso assumido por Deus com alguém. Aí já muda de quadro, já muda de figura, porque dentro do aspecto divino não é o homem, né? Não parte do homem, já parte de Deus, já parte do Pai, já parte do nosso Deus. Antes significa um convite especial da parte de Deus para desfrutar de uma grande bênção. Isso aqui é interessante porque está falando de um convite, né? Ou seja, ninguém é obrigado a aceitar ou não. Aceita se você quiser, se você entender. O bom e a orientação de Deus é que você aceite, mas é o convite. Como alguém convida o outro para qualquer situação, né, para o aniversário, ou convida para ir no shopping, ou convida, né, para fazer uma caminhada, fazer, quem sabe, uma academia, e assim por aí vai. Tantos e tantos convites. A quem convida não significa que o convidado, a quem convida não significa que o convidado aceitará, mas fique em aberto, fica aí o convite lançado. Da mesma forma, a gente pode interpretar dentro do aspecto divino, né? Deus faz o convite, agora você aceita se você quiser. O homem aceita se ele quiser. Não é nem por força, nem por violência. Deus não força ninguém a servi-lo. Deus deseja que este que o serve, ou esta que o serve, que o sirva em espírito e verdade e com o coração voluntarioso, com o coração aberto, entendendo e compreendendo o que está fazendo. Tá? Então, podemos entender como promessa de Deus a comunicação explícita de sua vontade aos homens, que tem como resultado as ações soberanas de Deus que movem a nossa vida e tem como objetivo a glória dele. Isso para quem aceita o convite. Um outro ponto é como viver as promessas de Deus, buscando ao Senhor de forma contínua. É uma busca cotidiana, é uma busca diária, é uma busca envolvente, é uma busca que está aí, né? Todos os dias, o Senhor nos convidando a buscá-lo e termos intimidade com Ele, tá? Isso envolve oração, meditação da palavra e cultivar uma vida espiritual que reflita um desejo genuíno de confiar e experimentar a presença de Deus e sua vontade, tá? Então, quando você busca o Senhor, quando você tem esse desejo de buscar o Senhor, isso gera um relacionamento. E não um relacionamento superficial, artificial, mas um relacionamento profundo, um relacionamento com entrega, um relacionamento com vida, convivência. Isso que é mais importante, né? Não é só você ter um relacionamento, ou dizer que tem um relacionamento, mas que você precisa ser íntimo, porque essa busca contínua gera intimidade. E como é que eu busco? Tá aí a receita. Oração, meditação na palavra e o cultivo de uma vida espiritual que reflita um desejo genuíno de confiar e experimentar a presença de Deus e sua vontade. No contexto do Antigo Testamento, essa busca era uma convocação para o povo de Israel retornar ao Senhor de todo o coração, e no Novo Testamento, Jesus reafirma essa necessidade de buscá-lo, né? De buscar a Deus. E o mais importante, interessante aqui,
falando sobre como viver as promessas de Deus, vejamos que no Antigo Testamento Deus sempre estava fazendo aquela convocação, chamando o povo para a realidade da busca, né? É tanto que Oséias, ele, como o profeta Oséias, ele diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer. O profeta Isaías, Deus usa a boca do profeta para chamar a atenção da nação, dizendo: buscai ao Senhor. É um chamamento, uma convocação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, ele está aqui disponível, ele está presente. Então aproveitem, busquem a ele enquanto há essa disponibilidade. E quando chegamos para uma nova aliança, Jesus também reafirma essa necessidade de buscar a Deus. Quando for orar, entre no seu quarto, fecha a sua porta, né? Ensina como orar, a oração modelo. Também é um ensinamento de Cristo sobre a oração. Cristo mostrou que precisamos estar em oração porque ele deu exemplo da sua própria vida, porque mantinha uma vida de oração, uma vida de constante oração, né? Tem até um louvor que diz: no jardim Jesus Cristo clamava, né? Pelo cálice que ia beber, e clamando com paz suplicava, né? É um louvor muito bonito da harpa cristã, né? E ali dizendo que no jardim Cristo clamava, né? E esse louvor diz: com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Então, a oração, o envolvimento com a oração, com a meditação da palavra, foi isso que Deus disse para Josué, né? Medita desta palavra, não te apartes nem para a esquerda nem para a direita. Medita nela de dia e de noite, ou seja, coma a palavra, mastiga a palavra, se alimente da palavra. Cristo disse na tentação, combatendo o diabo: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um texto de Deuteronômio, que Cristo usa as escrituras para combater o inimigo, né? E assim, para vivermos as promessas de Deus, precisamos entrar por este caminho. Não tem outro caminho a não ser esse, tá? Oração, meditação e cultivo de uma vida espiritual. Também arrependimento, né? O arrependimento, ele é importantíssimo, porque é ele que prova o quanto nós estamos, quanto nos entregamos, o quanto estamos entregues a Cristo. E esse arrependimento é essencial para que as promessas de Deus se cumpram plenamente em se tratando de promessas condicionais. Isso porque alguma promessa de Deus vem com condições que exigem a obediência do seu povo para que sejam cumpridas. Então, as promessas de Deus, em sua maior parte, elas são condicionais, ou seja, ela precisa de condições, ela precisa de que o homem obedeça condições para que se estabeleçam essas promessas. Olha aqui na imagem. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Quando você chora pode ser um remorso, pode ser um emocionalismo, pode ser ali a sua parte emocional sendo ativada. Mas quando você se arrepende, aí há mudança de comportamento, a mudança de entendimento, a mudança de uma forma generalizada, tá? Talvez não de forma rápida, mas de forma progressiva e também dinâmica, tá? O Espírito Santo, ele opera esse arrependimento. A partir do momento que a pessoa ela deseja, esteja desejosa, esteja ciente e consciente de que ela precisa mudar. E quando ela abre o coração para Deus e quando ela se arrepende de fato, o primeiro sinal é que o Espírito Santo entra na vida desta pessoa e ela começa o quê? A produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos
dignos de arrependimento. Maravilha. Ponto 2 aqui, quando o arrependimento impulsionado, quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos e caminhos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. Quando a pessoa ela toma um choque, né, de realidade, quando a pessoa ela é chocada pela realidade em que ela vivia e hoje vive uma realidade diferente. Então cria um choque, um abalo, um impacto, né, grande quando essa pessoa, os olhos espirituais dessa pessoa eles se abrem e ela começa a ver a vida de uma outra maneira, da maneira correta de ser vista, do ponto de vista e do ângulo correto. E toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor experimenta como resultado de uma promessa de Deus o que? Júbilo, florescimento espiritual, que está e é contrário ao lugar de aridez e sequidão da alma que essa pessoa estava antes de encontrar-se com o Senhor. Isso é importante. Ponto 2. As promessas e seus fundamentos. As bases das promessas de Deus. A palavra de Deus, inspirada e registrada. No Antigo Testamento, vamos ver aqui. As promessas de Deus aparecem de forma implícita e explícita em diversos momentos, embora a palavra promessa nem sempre é mencionada diretamente. No entanto, o conceito é claramente manifestado, por exemplo, nas alianças que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó e com o povo de Israel. Então, muitas das vezes no Antigo Testamento, essas promessas eram em formato de alianças, de pactos, né? E muitas das vezes vinha através mesmo da pregação oral ou da instrução oral que Deus passava para Moisés e Moisés passava para o povo e assim sucessivamente. Então, se tratando das promessas de Deus na vida de Abraão, dessa aliança, né? Podemos ver aí que de Abraão flui 7 promessas, né? Promessas de Deus para Abraão. Então, dessa promessa há uma abrangência universal. Não dentro dessa ordem, mas podemos ver aqui, que a promessa de Abraão daria origem a uma grande nação a partir de Abraão, que a partir de Abraão, e a partir dessa promessa feita por ele, o próprio seria abençoado por Deus, Abraão teria um grande nome, seria uma bênção, abençoaria quem o abençoasse, amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele, de Abraão. Nós somos abençoados pela fé por meio de Abraão, pela fé de Abraão, pela promessa abraâmica que também nos alcança. Vamos para o Novo Testamento, né? Aqui no Novo Testamento revela o cumprimento de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, trazendo a plenitude da obra redentora que Deus prometeu realizar. Lucas 4, versículo 16 ao 21, Atos 2, versículo 29 ao 31. Além disso, o Novo Testamento introduz novas promessas que se estendem à igreja e a todos os crentes. Olha que maravilha. A promessa da redenção, não é? Uma das promessas maravilhosas que Deus faz para a sua igreja, que ele revela, né, no Novo Testamento o cumprimento de tudo aquilo que estava escrito no Antigo, ou na Antiga Aliança, ou no Antigo Pacto, né? Na pessoa de Cristo cumpre-se toda a obra da plenitude da redenção e da salvação. E não somente isso, também existem outras promessas que Deus destina no Novo Testamento para a igreja. Tá? Então, Deus nunca erra. Está aí a flecha no alvo, né? Ele é imutável, ele é infalível. Infalibilidade de Deus. Essa infalibilidade se fundamenta
nos atributos incomunicáveis de Deus, que o diferenciam de toda a criação e garantem que suas promessas e propósitos jamais falharão. Esses atributos incomunicáveis não são os atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus, como por exemplo, a onisciência, a onipotência e a onipresença. E por isso ele não falha, não muda e não erra. Sabendo que esses atributos incomunicáveis somente Deus possui, tá? O homem não possui, os anjos não possuem, nem os demônios possuem. As promessas de Deus são sustentadas pela natureza infalível, sendo um fundamento seguro para a nossa fé e esperança. Essa parte aqui está bem explicativa, está bem simples, até porque o tema é um tema simples de ser entendido, de ser compreendido, né? O zelo de Deus pela sua palavra. Nós podemos ver então aí o zelo de Deus pela sua palavra. Assim como uma amendoeira floresce no tempo certo, Deus está constantemente trabalhando nos bastidores para que sua palavra se cumpra exatamente como prometida, porém do jeito dele e no tempo dele, que é o tempo certo. O tempo certo é o de Deus. Este zelo significa que Deus é absolutamente fiel e comprometido com o cumprimento de tudo que ele declara. Sua palavra não é meramente uma comunicação vazia de sinceridade e verdade, como as promessas feitas pelos homens. Então, toda a palavra que sai da boca de Deus, ela tem um propósito, ela tem um endereço, ela tem um objetivo. Deus não fala nada por falar, Deus não anda por aí falando à toa, Deus não fica falando por falar, tá? Deus ele é fiel na promessa que ele faz. Deus é zeloso pela sua palavra. Deus tem zelo por aquilo que ele declara, por aquilo que ele determina, por aquilo que ele orienta. Ele é zeloso. Então, cuidado aí, o alerta aí para profecias, que muitas das vezes no emocionalismo as pessoas acabam entregando mensagens pelas quais Deus não mandou falar. Então, tomar cuidado. 3 tipos e propósitos das promessas de Deus. Então, promessas de Deus, tipos e propósitos. Nós vimos lá as promessas incondicionais e aqui tem as promessas incondicionais. Que são essas promessas incondicionais? São promessas que não dependem das circunstâncias e condutas humanas, sendo inteiramente ligadas à vontade de Deus e se cumprirão em tempo determinado, ou até que já se cumpriram. O nascimento de Jesus, por exemplo, o arrebatamento da igreja, que se cumprirá, e outros eventos escatológicos estavam e estão dentro das promessas incondicionais, que não depende de nenhuma circunstância. Ela vai acontecer ou já acontecer. Ou já aconteceram ou irão acontecer. Tá? Podemos ver aqui a imagem, né, da grande tribulação, a imagem ilustrativa dos finais dos tempos, da grande tribulação. Essas promessas incondicionais revelam que Deus está no controle absoluto da criação e que seu propósito será realizado sem falhas, queira o homem ou não. Se o homem quiser, vai acontecer. Se não quiser, vai acontecer. Se o diabo não atrapalha, anjos não atrapalham, nada pode atrapalhar essas promessas incondicionais, principalmente a que correspondem aos fins dos tempos e ao fim do mundo. Então, nada conseguirá parar a mão de Deus desses eventos escatológicos. E naquilo que ele declara e determina, na sua vontade soberana, nada impede. Promessas condicionais. Então, essas promessas que exigem, já diferentemente das outras, que exigem uma resposta ou ação específica por parte do ser humano para se cumprirem, seja individualmente ou coletivamente. Exemplos. A promessa de vida longa e prosperidade para Israel na terra prometida, Deuteronômio 5:33,
a promessa da vitória de Israel sobre seus inimigos, Deuteronômio 28, de 1 ao 7, a promessa de saúde plena para Israel, Êxodo 15, 26, promessas ligadas ao perdão e comunhão, Mateus 6, versículos 14 e 15, promessa de frutificarmos na presença de Deus, João 15, versículo 5 e também o versículo 7. As promessas condicionais são um reflexo de aliança entre Deus e o homem, onde as bênçãos divinas estão ligadas à nossa obediência e à forma como responde ao seu convite para ser abençoado. Propósito das promessas de Deus. Quais são os propósitos e tal? Primeiro ponto aí, estabelecer uma aliança com o ser humano. Segundo ponto, reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade de redenção. Terceiro ponto, mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança para abençoar o mundo todo. Gênesis 12, versículo do 1 ao 13, a promessa de Abraão, seria bendita todas as nações. Né? Tem Êxodo 19, versículos 5 e 6 também. Zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento com a humanidade, o texto lá de Isaías 55, 11 e 12, demonstrar sua glória e promover seu reino, que é marcado pela sua justiça e fidelidade. Olha assim os propósitos das promessas de Deus. Se você tinha dúvida, se você não sabia quais são os propósitos, estão aí alguns, né, dos vários propósitos. Nós notabilizamos 5 propósitos, tá bom? Indo para a conclusão, tem aqui esse seguinte texto. Em se tratando das promessas de Deus e não a dos homens, somos chamados a esperar com paciência e fé, sabendo que cada promessa reflete o amor e a graça de Deus e que sua palavra jamais cairá por terra. Que Deus nos ensine e ajude a confiarmos nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas e fazer a nossa parte nas promessas que são condicionais. Oh, glória! Maravilha, né? Deus tem falado à sua igreja. Então, esses queridos, esses foram os tópicos e essa foi a lição de número 1 das lições bíblicas, tá? Desse quarto trimestre de 2024, quarto e último trimestre de 2024. Amém? Que Deus possa abençoar rica, poderosamente a sua família, a sua casa. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar. Deixe aqui a sua interação. Nós vamos responder cada comentário com muita atenção, tá? Nós não vamos dar nenhum vácuo, nenhum ban. Nós vamos sim responder os comentários, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que o Senhor possa continuar abençoando todos nós, em nome de Jesus. Até a próxima.